Fala, meus seracianos! Esse é o podcast Seraci, o podcast de mistérios, curiosidades e conhecimento. Vamos iluminar sua alma, te levar para o céu ou para o inferno. Depende da sua interpretação. E o conhecimento de hoje será sobre as pirâmides do Egito. Eu sou Emerson. Eu sou o Douglas. As pirâmides do Egito, elas são uma das maravilhas mais enigmáticas e fascinantes da história da humanidade. Elas são situadas numa vasta terra do Egito Antigo. Esses monumentais estruturas têm capturado a imaginação de pessoas ao redor do mundo. Há milhares de anos, testemunhas silenciosas de uma civilização antiga avançada. As pirâmides são um testemunho da grandiosidade e habilidade técnicas do Antigo Egito. Construídas como tumbas para os faraós, os governantes divinamente investidos do Egito, as pirâmides simbolizavam a imortalidade e a conexão entre o faraó e os seus deuses. Essas majestosas construções datam de cerca de 4.500 anos atrás. Durante o chamado Antigo Império do Egito, um período de florescimento cultural e desenvolvimento tecnológico. A mais famosa das pirâmides é a Grande Pirâmide de Gizé, também conhecida como a Pirâmide de Quéops, em homenagem ao faraó para o qual foi construída. Ela é acompanhada por duas outras pirâmides menores, pertencentes aos faraós Khafre e Menkaure, além de várias pirâmides menores e túmulos de nobres ao redor. Ao longo dos séculos, essas maravilhosas arquitetônicas enfrentam o teste do tempo, resistindo à guerra e saques. Embora muitos mistérios ainda envolvam a sua construção, as pirâmides do Egito continuam a ser símbolos duradouros do engenho humano em busca pela eternidade. Hoje, nós vamos entender mais sobre isso. Vamos lá? As pirâmides do Egito são alvos de muitos mistérios até hoje, que cercam ao longo processo dessas construções. A primeira pergunta que a gente se faz é: quem construiu as pirâmides do Egito? Douglas, quem tu acha que construiu as pirâmides? Foram os egípcios? Foram os aliens? Foi algo que simplesmente surgiu? O que tu acha? Assim, tem muitas histórias, como a gente vai contar um pouco mais pra frente, mas eu acredito que não tenha sido aliens, ou algumas teorias falam que foi os anjos caídos e tal. Eu acredito que sim, foi um trabalho braçal, um trabalho humano, com engenharia muito avançada para aquela época. Nada de, foi uns seres mitológicos, ou uns seres que vieram de outro planeta, caiu aqui, criou aquilo. Não, eu não acredito nessa teoria, acho que é muita ficção. Porém, também acreditar que foi só um trabalho humano, braçal, também é um pouco complicado, mas é mais aceitável, porque aquelas construções é magnífica, é enorme, então, sei lá, cara, às vezes eu fico em cima do muro, vamos dizer assim. E você? É difícil acreditar a tão grandiosidade que eles tinham naquela época. Afinal, as pirâmides são feitas de blocos e cada bloco pesa toneladas. Então, haja gente para levantar cada uma por uma e ainda por cima empilhá-las. Então, que torna mais dificultoso. Mas é algo que eu acredito que foi possível. Afinal, elas estão lá até hoje. Mas será que foi a aliens? Eu acredito que também não. Apesar que na mitologia egípcia existem umas coisas bem curiosas, como deuses com cara de cachorro e por aí vai. As pirâmides do Egito são construções monumentais que impressionam pelo seu tamanho e principalmente pelo período que foram feitas, por volta de 2.500 anos antes de Cristo. Mas apesar de muitas teorias conspiratórias que envolvem deuses até alienígenas, essas obras provavelmente são frutos de muito trabalho em engenharia, que é o que a gente vem já afirmando desde o início. É muito esforço humano. A capacidade humana de construir algo é magnífica, principalmente os artefatos mais antigos. Concorda, Douglas? Concordo totalmente. As teorias focam justamente na dificuldade de construir algo desse tamanho, em um período onde a tecnologia era extremamente limitada. Imagine só hoje construir uma pirâmide do mesmo jeito que está lá no Egito.
é algo que, mesmo com a tecnologia de hoje, seria bastante complicado. Levaria milhares de anos. Milhares não, né? Centenas, décadas a fio. Mas as pesquisas sobre o tema indicam que as pirâmides foram erguidas com milhares de escravos levados ao deserto, especialmente para isso. Mas isso não é unanimidade. Alguns estudiosos afirmam que as obras foram feitas por trabalhadores pagos. É algo que eu duvido bastante, afinal a gente está falando do Egito, da época em que as pirâmides foram construídas, no tempo dos faraós, e a gente sabe que naquela época existiam diversos escravos. O que se sabe é que os processos também não são muito claros, já que as obras duraram muitos anos e passaram por mais de um faraó. Outro fato intrigante é o fato de um estudo de 2016 ter identificado que as tumbas dos construtores das pirâmides tinham ornamentos mais simples, mais semelhantes aos dos imperadores, algo que dificilmente seria para escravos. E quem disse que os escravos precisavam ser enterrados nas pirâmides? Pois é, podia ser enterrado debaixo delas, ao redor. As tumbas, inclusive, eram muito importantes para os egípcios, pois representam a passagem para a vida eterna. Por conta disso, muitos eram enterrados com seus bens, para que ficassem com eles na outra vida. As pirâmides justamente abrigavam túmulos luxuosos de imperadores, cuja maioria foram saqueados com o passar dos séculos. E aí vem a pergunta: como as pirâmides foram construídas? Veja, a parte mais impressionante das obras está justamente nos gigantescos blocos de concreto. A Quéops, maior e mais famosa dela, foi erguida aproximadamente 2,3 milhões de blocos, que pesavam cada um em média 2,5 toneladas. E aí você para pensar, será que realmente tinha tecnologia humana para levar esses blocos até lá? Ou será que foi um alien? O que tu acha, Douglas? Há quem diga que eles tiveram a ajuda dos Nefilins. Eu não sei se você já ouviu falar também. São seres que fazem parte, se eu não me engano, dos anjos caídos. Que eles pegam uma passagem bíblica onde fala que os anjos de Deus têm relações com as mulheres, aí nasceram os Nefilins, gigantes e tal. Há quem diga também que o Golias fazia parte dos Nefilins, os homens gigantes da terra, não sei o que lá e tal. Há quem diga que foram eles, né? Mas dizer é uma coisa, provar é outra, né? Então, são apenas especulações. E a dúvida fica no ar. Será se, para ser erguida, o terreno precisou ser aplanado e foi aí que foram extraídas muitas pedras de platô, um material mais maleável que facilitava o esculpimento. Mas outros materiais, como granito, foram usados. Muitos deles foram levados de barco pelo rio Nilo até o local da construção. Os estudiosos mais recentes mostram que as pedras foram levadas para os andares superiores das pirâmides, usando o complexo sistema de rampas em zigue-zague, uma base de concreto e cordas, que serviu como uma espécie de guindaste para içar as enormes rochas. No fim das contas, a física ajuda a explicar essas construções monumentais. É aí que você pensa, naquela época já existia uma certa engenhosidade para fazer a construção. E hoje em dia o povo constrói os prédios que não conseguem resistir a um terremoto. É importante destacar que essas majestosas estruturas eram o resultado de um extraordinário conhecimento arquitetônico e avanços tecnológicos para a época. A Grande Pirâmide de Gizé, em particular, é considerada uma das maiores realizações da engenharia antiga. E não é para menos, né? Uma estrutura tão gigantesca que sobreviveu a milênios, não é para muitos. A construção das pirâmides foi um empreendimento monumental que envolveu milhares de trabalhadores, arquitetos e artesãos ao longo de décadas.
Como não existem registros escritos detalhando o processo de construção, os egiptólogos e historiadores têm recorrido a evidências arqueológicas e inscrições encontradas nas proximidades para tentar reconstruir essa história. Acredita-se que os blocos de pedras utilizados para construir as pirâmides foram extraídos de pedreiras próximas ao local da construção. Essas enormes pedras eram então transportadas para o local da pirâmide utilizando técnicas sofisticadas, como rolagem sobre troncos de madeiras ou deslizando em rampas inclinadas. E aí você já vê que os caras eles já tinham uma certa habilidade para não levar as pedras nas costas. E aí você para pensar, Douglas. Rapaz, imagine só se daquele ponto os engenheiros fossem passando os seus conhecimentos. Como a engenharia hoje não estaria 3 vezes mais avançada. Provavelmente estaria em um nível totalmente do nível que temos hoje. Não menosprezando, hoje tem várias construções magníficas. Você vê aí vários prédios, coisas que você pensa assim, caramba, porém, vamos dizer assim, em comparação de beleza, de resistência, de magnificência, as pirâmides vão de 10 a 0. Porque aquelas construções, os detalhes que estão ali, a forma como elas foram construídas é fenomenal. Eu acredito que, se, como você falou, se esse conhecimento daquela época, os antigos engenheiros tivessem passado adiante por uma tradição oral, passando como de pai para filho, essas coisas até chegar hoje, acredito que a gente teria construções, acho que muito mais magníficas que as próprias pirâmides. Porém, não foi passado, então temos o que temos hoje, que também são belos, mas não tão belos como as pirâmides. Exatamente. Um dos enigmas mais debatidos em relação às pirâmides é a forma como os antigos egípcios conseguiram elevar os blocos para as camadas superiores da estrutura. Alguns sugerem o uso de rampa em espiral construída ao redor da pirâmide, enquanto outros teorizam que as rampas retas ou em zigue-zague podem ter sido utilizadas. Até hoje não há um consenso definitivo sobre o método exato utilizado. A precisão e alinhamento astronômico das pirâmides também impressionam os estudiosos. A grande pirâmide de Quéops, por exemplo, possui uma notável precisão na orientação para os pontos cardeais, mostrando o conhecimento avançado dos egípcios em astronomia e matemática, que é algo que a gente vai falar mais à frente. Além do propósito como tumbas reais, as pirâmides tinham uma profunda significância religiosa e simbólica para os egípcios. Elas eram consideradas como uma passagem para o mundo dos deuses, onde o faraó, como um ser divino, poderia se unir aos deuses após a morte e garantir a continuidade da ordem cósmica do universo. Cara, é muito magnífico esse negócio das pirâmides, velho. Construção bela e caramba, velho, é muito, sei não. E agora a gente vai falar sobre algumas diferenças dessas pirâmides para as outras. As pirâmides do Egito são um tipo especial de estrutura arquitetônica, encontrada principalmente no Egito Antigo e foram construídas com túmulos para os faraós e os membros da elite. Embora as pirâmides egípcias sejam as mais conhecidas e impressionantes, existem outras pirâmides ao redor do mundo, com diferenças notáveis. Vamos explorar algumas das principais diferenças entre as pirâmides egípcias e de outros
lugares. Primeiro é o propósito e função. As pirâmides egípcias foram construídas como tumbas monumentais para os faraós, considerados governantes divinos no Egito Antigo. Elas continham câmaras funerárias e muitos objetos valiosos e tesouros, além de oferendas para a vida após a morte. Em contraste, algumas pirâmides em diferentes culturas podem ter tido diferentes propósitos, como serem usadas como templos, locais cerimoniais ou marcos de orientação astronômica. A segunda diferença é a forma e a construção. As pirâmides egípcias têm uma forma distintiva, com uma base quadrada e 4 faces triangulares, convergindo de um ponto no topo. Elas foram construídas com blocos de pedras e à medida que a estrutura cresce, cada camada ou nível é recuada em relação à camada inferior, criando uma aparência escalonada. Algumas outras pirâmides podem ter formas ligeiramente diferentes, como pirâmides com bases retangulares ou degraus, dependendo da cultura e da época em que foram construídas. A terceira diferença é a localização geográfica. As pirâmides do Egito estão localizadas principalmente na região do Vale do Nilo e em algumas áreas adjacentes. As 3 principais pirâmides de Gizé, por exemplo, estão próximas à moderna cidade do Cairo. Outras pirâmides ao redor do mundo podem ser encontradas em diferentes regiões e países, como as pirâmides maias na América Central, as pirâmides da civilização nubiana no Sudão ou as pirâmides astecas no México. O quarto ponto de diferença é a cultura e contexto histórico. Cada conjunto de pirâmides está inserido em um contexto cultural e histórico específico. As pirâmides do Egito estão ligadas à rica e antiga civilização egípcia, que floresceu por milhares de anos. Outras pirâmides estão associadas a diferentes civilizações, cada uma com sua própria história, crença e tradições únicas. A quinta diferença é o tamanho e complexidade. As pirâmides egípcias, principalmente as 3 grandes pirâmides de Gizé, Quéops, Khafre e Mycerinos, são as maiores e mais impressionantes já construídas. Elas representam um feito notável de engenharia e arquitetura para sua época. Enquanto outras pirâmides podem ser menores e menos complexas em comparação, ainda assim são testemunhos da habilidade, do conhecimento das civilizações que as construíram. Em resumo, embora as pirâmides do Egito sejam as mais famosas e notáveis, outras pirâmides ao redor do mundo têm sua própria característica distinta, refletindo as culturas e os propósitos às quais foram construídas. Todas elas são testemunhos fascinantes da criatividade e engenhosidade humanas em diferentes épocas e lugares. Bom, meus queridos ouvintes, agora vamos partir para algumas teorias sobre as pirâmides. Tenho certeza que vocês vão ficar de queixo caído, vamos dizer assim, porque são cada teorias que vou te falar, viu? É muita imaginação. Uma das primeiras que eu quero falar é que alguns dizem que as pirâmides eram grandes usinas elétricas. Muita gente jura que essas construções tinham um propósito muito mais complexo do que servir de mausoléu dos faraós. Eles acham que as pirâmides captavam frequências sonoras do interior da Terra e as canalizavam em uma potente forma de energia, que era usada para carregar vários equipamentos eletrônicos do Antigo Egito. Diga aí, meu amigo Emerson. A gente ia ter energia infinita. Mas sobre a utilização de energia elétrica, tem alguns estudos que mostram que algumas civilizações antigas, elas tinham as baterias que utilizavam para
para fazer tratamento médico, mas acredito que essa teoria aí é muito viajada. Caramba, essa aí eu acho que os caras viajou demais, vamos dizer assim. Bom, partindo para uma próxima teoria, essa também é magnífica. E que, a teoria fala que existe uma nave alienígena embaixo da esfinge de Gizé. Alguns grupos místicos acreditam que seres extraterrestres auxiliaram os humanos na construção das pirâmides. Falam que existe uma nave espacial escondida embaixo da esfinge até os dias de hoje. Eles teriam se comunicado com espíritos que supostamente Eles teriam se comunicado com espíritos que supostamente revelaram em um poema a existência de um estranho navio enterrado sob uma figura em forma de um leão no deserto. Outro trecho desse poema diria que quem conseguisse acesso a esse veículo poderia conquistar tudo com facilidade. Apesar de toda essa ideia ser mirabolante, fica difícil de refutá-la, já que o governo egípcio jamais autorizaria uma escavação sobre a esfinge, não é mesmo? E aí, meu querido amigo, será que tem uma nave alienígena embaixo da esfinge? Será que não é um acesso para a Terra Oca? Rapaz, será? Interessante que tudo o governo quer proibir de você cutucar, né? Tudo ele quer proibir de você pesquisar, de você gastar seu próprio dinheiro, de ir ali escavar, buscar alguma coisa. Tudo isso quer proibir, igual na Antártica. Não sei por quê. Porque provavelmente existe algo que eles não querem que a gente veja. Agora, interessante que essa teoria fala que se conseguir o veículo, a nave, o navio, sei lá, você conseguiria conquistar tudo com facilidade. Caramba, será que você ia ganhar o quê? Superpoderes? Alguma coisa assim? Pra conquistar tudo com tanta facilidade, como é falado? Rapaz, vai ter o gênio da lâmpada lá, você vai esfregar e vai realizar 3 desejos. Caramba, será, cara? Será que é daí? Essa aí é... Agora, vamos falar sobre uma teoria que eu acho que ela é magnífica. Essa aqui, eu tiro o chapéu para quem elaborou ela. Nessa teoria, eles dizem que as pirâmides é um verdadeiro GPS mundial interplanetário. Diga aí, cara. Um GPS. Bom, os teóricos de conspiração acreditam que as pirâmides possam servir como uma espécie de guia ou mapa para os seres alienígenas chegarem à Terra. Através de uma intricada rede de pirâmides ao redor do planeta, seria possível traçar rotas para vir ao nosso planeta e também para sair dele. O fato, aqui que é interessante, o fato de as 3 grandes pirâmides do Egito estarem alinhadas à constelação de Órion reforça essa crença. Para esses teóricos, o alinhamento não é meramente por acaso, e esse com Órion é apenas um dos que já descobrimos. Muitos outros permitiram a navegação interplanetária. As pirâmides emitiram potentes faixas de luzes ao espaço, servindo como um farol no meio da escuridão. E aí? Agora faz sentido que era uma grande usina de eletricidade. Vai que eles utilizavam a eletricidade para emitir luz. E juntou uma coisa com a outra, né? Cara, essa teoria, ela é muito peculiar, vamos dizer assim. Porque, pensa na viagem agora, vamos imaginar. São usinas nucleares. Então, usina elétrica, como é falado. Ela recebia uma potência que soltava feixes de luz que iria até o espaço, dando sinal, como se fosse um farol daqueles na beira dos mares, que os navios vêm e o farol fica iluminando. Então, seria mais ou menos isso, só que no espaço. Isso seria magnífico, cara. Imagine só, civilizações extraplanetárias querendo encontrar a Terra. Olha para Órion e Órion aponta para a Terra. Doideira, hein? É como se fosse, tipo, a nave tá no espaço, porque, como é falado nessa teoria, outras estrelas podem dar para outros lugares, né? Então a nave vem lá no espaço, aí olha para a constelação de Órion, aí tem uma seta. Aqui é a Terra, ali é ali. Cara, é muito lindo essas viagens, é magnífico. Também há uma teoria, muitas outras, né? Mas vamos continuar falando sobre as teorias, que essa fala que elas foram construídas pelos habitantes de Atlântida. Os cientistas alemães causaram uma polêmica há alguns anos com a
ação pra lá de absurda. Depois de conseguir autorização para visitar as áreas da pirâmide, que eram restritas a pouquíssimas pessoas, eles foram pegos tentando furtar objetos que refutaram os egiptólogos. A ideia deles era comprovar sua teoria maluca de que as pirâmides foram construídas pelos Atlantes, os moradores de Atlântida. E aí? Bom, essa aí já não acho que faz tanto sentido assim. Mas uma vez eu vi um documentário no Histories que falava que as pedras foram levadas por uma correnteza de água. Como isso aconteceu, eu não sei. Mas era a teoria dos caras. Interessante, né? Muito interessante. E outra teoria também, mais uma, que elas foram construídas pelos gigantes da Bíblia. Eu não sei, querido ouvinte, se você já leu a Bíblia, mas há uma passagem que relata sobre Davi ter lutado com Golias. E alguns estudiosos, teólogos, falam que Golias tinha, se eu não me engano, era de 3 metros, ou era 2,90, é algo mais ou menos por aí. Então, só que Golias, ele era descendente dos chamados Nefilins. Nessa teoria, se você não sabe, é porque na passagem, acho que é Gênesis 6, se eu não me engano, fala que os anjos de Deus tiveram relações com as mulheres e nasceram os Nefilins, e por aí vai. Bom, apesar de ser citado, é apenas em 2 livros na Bíblia que eles são citados, fala que esses Nefilins, eles ensinaram a humanidade a construir armas, construir a Torre de Babel, e por aí vai. Aí, nesse meio, chegou dizendo que eles também foram aqueles que ensinaram a construir as pirâmides do Egito. E aí, Emerson, você acha que os Nefilins, os filhos dos anjos caídos, foram que construíram as pirâmides? Faz um pouco de sentido, afinal, como é que foi levado as pedras, principalmente na hora de empilhar? E também, um exemplo, né, que a gente não sabe, se foram eles, também tem sentido a questão de não ser necessário tanta tecnologia, pois eram homens fortes, gigantes praticamente, muita força, então levantar uma pedra para eles daquela quantidade de peso seria nada demais, entendeu? E também aí explicaria, né, como eles são pessoas, uma civilização muito mais avançada, explicaria a questão dos cortes dos blocos, serem uns cortes tão perfeitamente, como se fossem feitos com laser, é tão detalhado. É uma teoria bem interessante. A outra também, que fala que tem uma cidade subterrânea abaixo das pirâmides. Alguns textos bastante antigos supostamente fazem referências a uma rede de cavernas subterrâneas abaixo das pirâmides do Egito e ao seu entorno. Teóricos acreditam que esses túneis podem ter servido de inspirações para a crença do Antigo Egito sobre o submundo escuro que os habitantes enfrentariam após a morte. Outros teóricos acreditam que esses supostos túneis levariam a cidades subterrâneas gigantescas, toda feita de mármore e cheia de riquezas, à espera de serem encontradas. Cara, será que isso pode fazer uma referência à cidade perdida, Eldorado? Já ouviu falar? Faz bastante sentido, viu? Não descarto não essa possibilidade. Cara, se existiu ou existe a Eldorado, a cidade perdida, a gente não pode afirmar. Porém, como esses teóricos falam que tem grandes riquezas só esperando ser encontradas, faz sentido, porque os faraós, eram enterrados com quê? Riquezas, com ornamentos para levar após a morte e tal, essas coisas. Então, olha lá, o cara era enterrado com um vaso de ouro, com alguma coisa de ouro. Então, quem encontrar, vai encontrar riqueza. Agora, a principal teoria que é aceita pela comunidade científica e pelos arqueólogos é sobre a construção das pirâmides do Egito, é que elas foram erguidas por uma força de trabalho composta, principalmente por camponeses egípcios assalariados e especialistas em construções, em vez de escravos. Essa teoria, ela se baseia em várias evidências e pesquisas arqueológicas, além de registros históricos da civilização egípcia. Acredita-se que a construção das pirâmides tem envolvido uma combinação de trabalho assalariado e involuntário, com muitos camponeses sendo contratados sazonalmente e pagos pelo trabalho realizado
utilizado durante as estações agrícolas menos ativas. A utilização de uma grande força de trabalho permitiu que os antigos egípcios construíssem as pirâmides ao longo de muitos anos. Eles possuíam conhecimentos avançados de engenharia e técnica de construção, incluindo o uso de rampas, rolo e dispositivos de alavancagem para mover e empilhar as enormes pedras que compunham as pirâmides. Embora essa teoria da mão de obra assalariada seja amplamente aceita, ainda existem debates e discussões entre os estudiosos sobre alguns detalhes específicos do processo de construção. No entanto, é importante destacar que a noção de que as pirâmides foram construídas por escravos é cada vez mais reforçada pelas evidências arqueológicas e históricas disponíveis. Essa teoria foi desafiada e criticada ao longo do tempo, e pesquisa contínuas continua a fornecer insights valiosos sobre como essas estruturas notáveis foram construídas. Agora, citando mais uma teoria, que essa acho que é uma das mais interessantes, para mim é uma das mais interessantes, é porque elas são alinhadas com as estrelas. Porque as pirâmides elas foram construídas tão detalhadamente, suas posições alinhadas com as estrelas. O que tu acha, meu amigo? Por quê? Para você, por que você acha que ela foi tão posicionada com as estrelas? Como eles acreditavam nos deuses, eu acredito que o alinhamento das pirâmides para as estrelas facilitaria eles irem ao mundo espiritual. Faz sentido. Uma das principais teorias é que o alinhamento astronômico das pirâmides, especialmente da grande pirâmide de Quéops, estava relacionado à crença religiosa e à ideia do faraó como um elo entre os deuses e o mundo terreno. Os antigos egípcios tinham uma forte ligação com o cosmos e acreditavam que a jornada do faraó após a morte estava ligada ao movimento das estrelas. Então, o alinhamento com as estrelas seria tipo um guia para eles não se perderem nessa passagem do terreno para o espiritual, para o sobrenatural. Faz sentido, não faz? Exato. Como eu falei agora há pouco, é uma forma de apontar eles para o mundo espiritual, para que eles não se percam no meio do caminho. Agora, junta essa questão com ela ser um GPS e com a usina elétrica. Uma usina elétrica gera energia que joga faixas de luzes no universo, na escuridão do universo, na imensidão do universo. Vem uma nave, vê aquela luz, é guiado pelas estrelas, é um guia para... Cara, é muita viagem. É sensacional, sensacional. Mas e aí? Qual dessas teorias para você é mais intrigante, Nimas? Cara, o que torna mais intrigante é ela ser um GPS. Como assim? Ela é uma forma de outras vidas, de outros lugares, encontrar a Terra. É algo que deixa, tipo, como é que eles faziam, se for verdade? E pra você, o que mais deixa intrigado? Cara, é essa teoria também. Essa teoria de ser um GPS, ela é muito fascinante, cara. Porque, tipo, e quando você junta ela com essa teoria de que é uma usina e que é alinhada com as estrelas e que tem essa ideia aí do faraó, a crença religiosa de que elas eram, o alinhamento é como se fosse um guia, um mapa para ele ir certo, para o caminho após a morte e tal, para não se perder. Cara, é muita viagem. Meio que uma teoria vai se conectando com a outra. Isso, vai se conectando, vai juntando quebra-cabeça e... Agora, tipo, se for verdade, né? Como elas eram ligadas, como esses feixes de luzes era tão potente ao ponto de criar um sinal na escuridão do universo. Caramba, isso é magnífico. Bom, de acordo com essa teoria, o alinhamento das pirâmides com as estrelas, especialmente com a estrela polar, no caso da grande pirâmide de Quéops, tinha um propósito simbólico de proporcionar ao faraó uma rota celestial direta para a morada dos deuses após a morte. Isso garantia uma passagem segura e bem-sucedida para a vida após a morte, onde o faraó se uniria aos deuses e governaria eternamente. Outra
teoria sugere que o alinhamento astronômico das pirâmides também estava relacionado ao calendário egípcio e a eventos celestiais importantes, como o solstício de verão e o solstício de inverno. A grande pirâmide de Quéops, por exemplo, é conhecida por ter corredores internos que se alinham com precisão a certos pontos no horizonte, como o nascer do sol no solstício de verão. Esses alinhamentos poderiam estar ligados a práticas rituais e cerimoniais que marcavam a estação do ano e o ciclo agrícola, eventos fundamentais na sociedade egípcia antiga. Eles também serviriam para reforçar a posição divina do faraó, demonstrando sua capacidade de controlar e alinhar os eventos celestiais com os assuntos terrenos. Embora essas teorias sejam plausíveis, é importante destacar que a verdadeira razão por trás do alinhamento astronômico das pirâmides ainda permanece um mistério. Os registros escritos dos antigos egípcios estão muitas vezes enigmáticos e carregados de simbolismo, tornando difícil interpretar completamente o significado exato dessas estruturas. O fascínio e o mistério em torno das pirâmides do Egito continuam a despertar a imaginação das pessoas e incentivar pesquisadores a continuar explorando e estudando essas antigas maravilhas para desvendar seus segredos ocultos. Enquanto isso, as pirâmides permanecem como testemunhas silenciosas do passado glorioso de uma das mais antigas civilizações da humanidade. E essa questão dos alinhamentos, dessa tá bem certinho assim, tal assim. Isso é um estudo por trás para deixar elas tão alinhadas com a questão do nascer do sol, no solstício de verão, o alinhamento com as estrelas. É a engenhosidade, a criatividade, a inteligência para deixar tudo isso tão interligado foi magnífico. Cara, é de se admirar que, porque naquela época não tinha a tecnologia que a gente tem hoje de medir, de calcular, de isso e daquilo. Não tinha tanto essa facilidade que a gente tem hoje. E mesmo com a tecnologia de hoje, seria bem complicado fazer isso de forma milimetricamente. Será que isso prova que eles eram muito, muito, muito mais avançados que a gente? E é isso, seus ouvintes. O que acharam sobre a teoria das pirâmides do Egito? Qual foi a que mais deixou você intrigado? Comenta lá no nosso Instagram, @seracipodcast. E sugira também próximos temas para a gente debater aqui nesse podcast. Eu sou Emerson. Eu sou o Douglas. E até o próximo episódio. Falou!